Amiga, você acha que a adolescência começa e termina em qual idade? A história da adolescência não é natural. O historiador Philip Harris, em História da Criança e da Família, mostra que a infância, como a gente conhece, é uma invenção social recente da modernidade. Essa lógica, ela se estende à adolescência. O sentimento de que existe uma etapa entre a infância e a fase adulta, uma construção meramente social, econômica e cultural. Até o século XVIII, por causa do mercado de trabalho, quando você deixava de ser criança, você virava automaticamente um adulto. Não existia uma fase de descoberta ou de rebeldia. No século XIX, foram criadas as escolas industriais, que foi crucial para o surgimento da adolescência, em que reunia jovens que começavam a estudar e passaram a adiar um pouco a entrada no mercado de trabalho. O sociólogo Neil Postman, em O Desaparecimento da Infância, já tinha apontado que alguns meios de comunicação estão dissolvendo a fronteira entre o mundo adulto e o mundo infantil. Essa fronteira está sendo rompida de novo. A diferença é que antes, a indústria do entretenimento, ela consolidou um estilo de vida adolescente. Nos anos 50, a indústria cinematográfica, ela começou a moldar o que hoje em dia a gente conhece como o estereótipo de adolescente. Então, há alguns filmes, como O Selvagem... On the weekends we go out and have a ball. What do you do? I mean, do you just ride around or do you go on some sort of a picnic or something? A picnic? Man, you are too square. I have to straighten you out. Now listen, you don't go any one special place. That's cornball style. You just go. A bunch gets together after all week, it builds up. The idea is to have a ball. Now if you're gonna stay cool, you got to whale. You got to put something down. You got to make some jive. Don't you know what I'm talking about? Yeah. Ou A Felicidade Não Se Compra. It'd been better if I'd never been born at all. What'd you say? I said I wish I'd never been born. You've got your wish. You've never been bored. You don't exist. You haven't a care in the world. No worries, no obligations. Passaram a criar essa imagem. Mais tarde, essa imagem ela se consolidou realmente com alguns filmes como que vocês devem conhecer, né? Como Curtindo a Vida Doidado, ou American Pie, ou O Clube dos Cinco, ou High School Musical e muitos outros filmes que hoje em dia a gente tem como clássicos ou como atemporais. Já na indústria da música, isso também foi muito explorado, com o início de vários cantores e vários grupos musicais, várias bandas. Entre eles, um dos mais conhecidos foi o Elvis Presley, um dos primeiros que foram mais conhecidos e que apresentavam essa imagem desse adolescente rebelde. Também havia os Beatles, mais pra frente, Backstreet Boys, Spice Girls, ou a Avril Lavigne dos anos 2000 e muitos outros que hoje em dia a gente conhece e que são nomes muito grandes da indústria musical. Hoje em dia, é claro que a gente tem algumas referências de adolescentes e jovens adultos na indústria musical e na indústria do entretenimento no geral. Só que, na real, a gente está vivendo a lógica do empreendedorismo. Você acha que você deixou cair? A pessoa que valoriza essa beleza! Então, a cultura do fique rico antes dos 20, antes dos 30, e essa cultura que está sendo cada vez maior de coaches e que faz os adolescentes pularem a fase da escola, da diversão e entrarem logo o mais cedo possível no mercado de trabalho, está sendo cada vez mais precoce e mais atual. Quando a gente ouve jovens falando que querem ser os próprios chefes, ou que ser CLT é um xingamento, estão xingando os próprios amiguinhos, os próprios colegas como CLT, a gente consegue ver bem essa desvalorização da educação formal. Muitos são aliciados por discursos de que a escola é um atraso para a vida do empreendedor, ou que todos têm que aprender a empreender, porque o trabalho CLT é muito ruim, é muito desvalorizado. Só que uma pesquisa do FGV em 2024 mostrou que 70% dos trabalhadores autônomos desejam virar trabalhadores com carteira assinada. E isso mostra que essa cultura empreendedora é, na verdade, uma forma de precarização do trabalhador. O pesquisador Guy Standing
batizou essa galera do trabalho instável, sem direitos e sem sensação de pertencimento de precariado, que é uma nova classe social, basicamente. O precariado, ele vive na insegurança constante, ele acaba transferindo a instabilidade da economia para a vida pessoal e não consegue ter uma visão de futuro adequada. E por que esse fenômeno acontece? É a dimensão material da existência agindo, basicamente. Um professor da USP, chamado Fernando Cássio, explica que o descrédito no trabalho, ele não vem só dos influenciadores, ele vem das condições reais. Então, os jovens veem os seus pais sendo mal remunerados, eles veem os pais sendo explorados e sofrendo agressões nos próprios trabalhos, sem direito a férias ou sem direito a 13º, e acham que tanto faz a existência de um patrão ou não. E acabam preferindo um empreendedorismo, acabam preferindo ser os próprios chefes, sabe? Só que essa extinção não é só sobre desaparecer. Então a pergunta que fica é: a gente está criando uma geração que nunca pode errar, nunca pode experimentar, nunca pode perder tempo, porque desde cedo ela foi ensinada a performar um sucesso que para muitos é inalcançável. Os jovens mais descobrem quem eles querem ser, mais descobrem os próprios gostos e mais entendem o mundo à sua volta. Então, acho que a gente precisa refletir urgentemente sobre qual que é o futuro que a gente está construindo quando a gente apressa o fim da única fase que proporciona de forma tão real como é que é essa experiência de descobrir e questionar o mundo à sua volta. Porque todos esses problemas da adolescência e da extinção real do que a gente conhece como adolescência, esse tema é estrutural, amiga.